Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, cada um de vocês hoje que está por aí nas denominações envolvidos pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido, vocês têm que se conscientizar de que o Evangelho que está sendo pregado para vocês dessa forma por muitas pessoas, é nocivo para a vida de vocês. É errado. Não serve, não é útil para a vida de vocês. Só causa prejuízos. Só está levando vocês para a morte, para coisas erradas, para práticas erradas. E isso é uma coisa da qual o Senhor Jesus quer salvar a vida de vocês. Ele quer arrebatar vocês desse fogo, dessa coisa que é nociva para as suas vidas. Por isso, ele envia essa mensagem aqui para vocês, para que vocês possam atender ao que está nessa mensagem aqui, que vem da parte dele para a vida de cada um de vocês. Para que vocês possam se conscientizar, de fato e de verdade, que vocês devem voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples, e fugir do Evangelho misturado do padre pervertido. Sim, meus irmãos, é por causa disso que o Senhor Jesus quer que vocês fujam desse Evangelho misturado dentro do padre pervertido, porque ele não quer que vocês se afoguem nessa ruína, nessa perdição, nesses erros, nessas práticas erradas que o Evangelho misturado dentro do padre pervertido está levando vocês a fazer, com misticismo, com comércio, com outro Jesus, com outro Evangelho, com espírito diferente, com outras doutrinas, com prosperidade financeira, enfim, com misticismo, e por aí vai. Todas essas coisas são misturadas a esse Evangelho que está sendo pregado para vocês por aí nas denominações. E isso vocês não podem mais tolerar. Nem o Senhor Jesus tolera mais isso. E por isso, essa mensagem aqui que vem da parte dele tem esse objetivo, de fazer você enxergar a urgência que você tem que voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples, para que assim a sua vida em Cristo seja saudável, seja perfeita, esteja se aperfeiçoando cada vez mais. Esteja na verdade, esteja na graça genuína. É isso que tem que acontecer na sua vida. E só vai acontecer se você tomar a atitude, a decisão de voltar para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus hoje, agora. Faça isso e estimule seus irmãos a fazerem o mesmo também, para que assim a igreja, de modo geral, possa sair das denominações, possa fugir do Evangelho misturado dentro do padre pervertido e voltar para o Senhor Jesus, para o seu Evangelho genuíno, para que assim possa viver para sempre com Ele, para que possa viver para o seu inteiro agrado e viver de um modo digno do Evangelho genuíno, puro e simples. Então, meus irmãos, essa mensagem inicial sobre o Evangelho que eu falei aqui tem que ser útil para a sua vida. Mas além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, meus irmãos, eu vou ler aqui mais uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a minha vida e para a vida dos nossos irmãos e para a vida da igreja de modo geral. E essa mensagem se chama Não Tem Nome. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é Não Tem Nome. Por que o nome dessa mensagem é Não Tem Nome? Porque a igreja do Senhor Jesus, a igreja que ele edificou sobre a pedra, não tem nome, meus irmãos. É assim que está escrito. O Senhor Jesus nunca deu nome à sua igreja. A igreja que ele edificou sobre a pedra, o Senhor Jesus nunca deu nome. Por isso, o nome dessa mensagem é Não Tem Nome. E essa mensagem vai esclarecer sobre isso, para tirar suas dúvidas, para te colocar certeza e convicção de que a igreja do Senhor Jesus, segundo o próprio Senhor Jesus e segundo as Escrituras também, não tem nome. Mas antes eu vou ler aqui o nome de algumas denominações que foram criadas pelos homens. E eu vou ler aqui uma lista aqui com o nome de algumas denominações que foram criadas pelos homens. E apesar de elas serem um prefixo de igreja, esses nomes não são aprovados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus não concorda com isso, porque ele não deu nome para a sua igreja. Mas os homens sim, ao criarem as suas denominações, as suas respectivas denominações, eles deram nomes. E
E isso é errado. Então eu vou ler aqui o nome de algumas denominações que existem por aqui no Brasil. Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Apostólica Fonte de Vida, Igreja Cristã no Brasil, Igreja Arca da Fé, Igreja Congregacional, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Bola de Neve, Igreja Luz para os Povos, Igreja Metodista, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Verbo da Vida, Igreja Nova Aliança, Igreja Evangélica Chamaim, Igreja Batista, Igreja Videira, Igreja Evangélica Livre do Brasil, Igreja Santa que está no Brasil inteiro, Igreja Assembleia de Deus, caprichosos na obra de Deus, Igreja Wesleyana, Igreja Batista Bandeiras da Fé, Igreja Cristã do Novo Amanhã, Igreja da Grande Família Quadrangular, Igreja de Jesus Cristo no Universo, Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista do Sétimo Dia, Igreja Evangélica, a Maior, Igreja Fogueira Santa, Igreja Jesus Cristo é Rei, Igreja Deus é Amor. Então, meus irmãos, eu li aqui para vocês alguns nomes de algumas denominações que foram criadas pelos homens. Mas o Senhor Jesus não concorda com nenhum desses nomes. Porque não foi ele que inventou isso aí, esses nomes. Ele não inventou nenhum desses nomes dessas denominações. Quem fez isso foram os homens que criaram essas denominações. Eles são os únicos responsáveis por isso. E eles não podem atribuir isso ao Senhor Jesus, que não otorgou a ninguém, ou seja, a nenhum homem, o direito de fazer tal coisa. Porque o Senhor Jesus não deu nome para a sua igreja. E eu vou ler essa mensagem aqui para esclarecer isso para vocês. E essa mensagem é muito clara e simples. E ela começa assim. Está escrito, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Meu irmão, quando o Senhor Jesus disse, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o próprio Senhor Jesus não teve a ação de denominar, ou seja, de dar um nome para a sua própria igreja, que nunca teve um nome dado por ele, e nem por nenhum outro homem, e nem mesmo pelos apóstolos, porque a igreja era apenas conhecida como Igreja de Deus, que estava em qualquer cidade, como você pôde ouvir no exemplo do versículo citado no início desta mensagem, e que também aconteceu na Galácia. Leia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 2, e também em Tessalônica. Leia na primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Com esses exemplos bem claros, já deu para você entender que a Igreja do Senhor Jesus, em qualquer cidade deste mundo, não tem nome, e não pode ter nenhum nome que a faça ter alguma ligação física, política ou espiritual com este mundo. Está escrito, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Meu irmão, a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue não tem nome. E hoje, nós que estamos em Cristo, temos que nos conscientizar disto em qualquer cidade onde vivemos, como aqueles que foram chamados para serem santos e que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se segundo o Senhor Jesus a sua igreja não tem nome, não devemos nós também andar em acordo com ele, não denominando tantos e tantos e tantos nomes diferentes para a sua igreja, como desde a Igreja Católica Apostólica Romana vem sendo feito até os dias atuais, onde em cada cidade os templos construídos por mãos humanas foram transformados em denominações, onde a Igreja do Senhor Jesus, que não deveria ter nome, foi condicionada a ficar,
e a se apresentar por um nome dado pelos homens e não pelo Senhor Jesus? Meu irmão, se segundo o Senhor Jesus a sua igreja não tem nome, o mínimo que você deveria fazer era lutar para defender isso contra tudo e contra todos, porque é por causa de tantas denominações que muitos estão sendo levados de um lado para o outro, por tantos ventos de doutrinas diferentes que existem hoje nessas denominações tradicionais, pentecostais e neopentecostais, cujos nomes não foram outorgados pelo Senhor Jesus, e sim pelos homens que os inventaram, à revelia do Senhor Jesus. Meu irmão, não seja cúmplice daqueles que colocaram nomes na igreja, porque essa prática não é algo certo e nem é algo aprovado pelo Senhor Jesus por nenhum motivo. Por isso, espero que você concorde com o Senhor Jesus, cuja igreja, segundo as Escrituras e segundo o próprio Senhor Jesus, não tem nome. Porque, meu irmão, quando o Senhor Jesus se referiu às 7 igrejas da Ásia, ele não deu nenhum nome para nenhuma delas. Ele apenas citou o nome das cidades onde cada uma delas estava. E isso é uma prova incontestável de que a igreja do Senhor Jesus não tem nome. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus não tem nome. Quando o Senhor Jesus se referiu às 7 igrejas da Ásia, ele apenas citou o nome da cidade onde elas estavam. Por exemplo, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Sardes, que era o nome das cidades, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Filadélfia, carta à igreja em Laodiceia. Ele apenas citou o nome das cidades que ela estava, que a igreja estava, que as igrejas estavam. Ele não colocou nome em nenhuma delas. Na sua igreja, meus irmãos, o Senhor Jesus não colocou nome. E isso é uma prova incontestável de que a igreja do Senhor Jesus não tem nome. Se o Senhor Jesus tivesse colocado um nome específico em sua igreja, seria apenas esse nome. Não poderiam ter sido inventados outros. Mas como o Senhor Jesus não colocou nome, os homens colocaram nomes. E é isso que está acontecendo hoje, até os dias de hoje. Então, meus irmãos, nós devemos nos conscientizar disso, que a igreja do Senhor Jesus não tem nome. Porque o próprio Senhor Jesus não colocou o nome. Então, meus irmãos, essa ação de denominar, de colocar nomes em denominações e dizer que a igreja é aquele nome que está ali, isso é errado, é uma prática errada. O Senhor Jesus não concorda com isso. O Senhor Jesus não concorda com isso. E você tem que concordar com o Senhor Jesus e não concordar com esses nomes que estão por aí. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer. Porque a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue não tem nome. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós nos conscientizarmos disso. E aprendemos que é isso que tem que valer. É isso que vale. O que está escrito, o que o Senhor Jesus fez. E ele não fez. Ele não colocou nenhum nome em sua igreja. Então, meus irmãos, nós temos que agir dessa forma. Nós temos que estar de acordo com o Senhor Jesus. Porque se ele não colocou o nome em sua própria igreja, quem é você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, um pastor, um bispo, um apóstolo, para fazer tal coisa? Coisa que o Senhor Jesus não otorgou a ninguém a fazer. Ele não autorizou ninguém a fazer. Não, meus irmãos, ele não fez isso. Então, temos que andar de acordo com o Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. Então, é hora de fazermos com que cada um de nós hoje possa entender isso. Temos que entender isso para que possamos estar na igreja do Senhor Jesus que não tem nome. Então, meus irmãos, que essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus sirva de edificação para a sua vida, para que você esteja apenas na igreja do Senhor Jesus que ele edificou sobre a pedra, para que assim você possa permanecer firme na verdade do Evangelho para sempre. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.